Pessoal, tá um calor danado. Estamos no meio do verão, perto de 40 graus, mas eu queria mostrar para vocês essa linda casa, falar um pouco sobre o sistema de construção nos Estados Unidos. Essa casa, ela foi feita em bloco de concreto. Embora você não veja o bloco, porque ele está coberto por estuco e por mantas, e depois também tem uma textura pintada, mas ela foi feita assim em bloco de concreto. Ela é mais segura do que uma casa feita de madeira? Ela é um pouco mais segura, mas mesmo as casas de madeira, elas são à prova de furacão. Isso você não precisa se preocupar. Então, se você olhar, por exemplo, aqui na fachada, a casa foi construída de blocos de concreto, depois sobre esse bloco foi colocado uma manta impermeabilizante. Em cima dessa manta é colocado o estuco, que é como se fosse o reboco do Brasil, e depois é feita essa textura, uma pintura impermeabilizante por cima da textura. Essas colunas que você viu, elas não são colunas maciças. Elas provavelmente têm uma estrutura metálica por dentro, e depois elas foram revestidas com esse porcelanato imitando madeira, com as cantoneiras, para dar um pouco mais de beleza. Aqui, essa casa, ela é considerada uma casa de rua, ela não está num condomínio, então ela não tem HOA e ela não é regida pelas regras de condomínio. Você pode fazer praticamente o que você quiser. No entanto, a cidade também impõe algumas restrições. Por exemplo, não se pode deixar a grama crescer até uma certa altura, não se pode deixar carro quebrado, geladeira, máquina de lavar quebrada em frente. A cidade também se preocupa com a beleza do bairro. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui ver se você consegue ver. Esse daqui é o sprinkler, é o sistema de irrigação. Aqui a grama na Flórida, se for deixado só para regar quando chove, ela morre. E para ficar esse gramado lindo que você está vendo, só mesmo com irrigação. A cidade também regula quantas vezes por semana você pode ligar o sistema de irrigação. Embora a gente tenha muita água, não se pode chegar, por exemplo, essa grama todos os dias. A não ser que você pague pela água. Tem dois sistemas. Um é a água de poço, que irriga os gramados, e também pode ser ligada na água da casa, onde você paga a água. Mesmo assim, existe restrição. Mas se você estiver pagando do seu bolso, a cidade não se incomoda tanto como se você estiver pegando do lençol freático. Aqui, com uma casa de rua, o landscape e os jardins você mesmo pode escolher. E as casas, uma coisa que você pode observar é que elas não têm muro, elas não têm cerca. Aqui, exatamente a metade entre essas duas casas é onde fica a divisão do terreno. E tanto na hora de cortar a grama, o proprietário da casa da direita vai cortar metade e o proprietário da casa da esquerda vai cortar a outra metade. Ninguém corta a grama do outro, ninguém faz nada de graça para ninguém aqui. O medidor de luz aqui do lado superior da casa. Aqui você pode ver, é o medidor de luz. E esse daqui é o sistema de irrigação, é o painel do sistema de irrigação, que você pode ligar e programar quais dias da semana você quer e por quantos minutos essa grama vai ser regada. Uma outra coisa interessante é sobre as telhas. Há dois tipos de telhados aqui nos Estados Unidos. Há o telhado de tile e o telhado de shingle. Tile seria telha, né? Seria azulejo, também uma outra tradução. As telhas aqui nos Estados Unidos, elas não são feitas de barro, elas são feitas de cimento e depois elas são pintadas para parecer que são
telhas de barro, como antigamente. Elas são parafusadas no telhado, então, por exemplo, elas são mais seguras do que as telhas de shingle no caso de furacão e tempestades muito fortes. Elas duram mais também, por exemplo, o telhado de telha de cimento tem garantia de 35 a 40 anos, enquanto que os de shingle, que são aquela telha asfalto, que é justamente dessa casa, ou se você olhar da frente lá, elas são uma folha, parece uma lixa, feita de asfalto com pedrinhas e duram mais ou menos 25 anos. Então, a cada 25 anos você tem que trocar todo esse revestimento. E esse revestimento, ele tem, no caso das shingles, tem para todos os gostos. Tem desde o frango para o peru, o filé mignon para o caviar. Então, uma shingle caviar seria uma telha asfáltica, revestimento asfáltico que reflete a luz, que não esquenta, que tem anti-mofo, anti-alga, então ele não mancha. E tem as mais simples que não tem tantas coisas assim. Mais ou menos custa uns $30 mil para você reformar o telhado e fazer um telhado novamente. E o seguro da casa fica mais barato se o telhado for feito com telha de cimento do que com telha asfáltica, porque é mais provável que haja danos de tempestades nos telhados com telha asfáltica do que no telhado de telha de cimento. Geralmente as garagens ficam na frente das residências. Mas, por exemplo, se for um lote de esquina, eles podem escolher por colocar a garagem com a abertura na lateral e deixar a fachada só da frente. E algumas casas nem garagem tem. Quando a construção começa, numa casa como essa, geralmente se coloca o radier, porque na Flórida o solo é areia. Então as casas não são construídas com estaca, elas são construídas com radier. A não ser que seja uma casa de 3 andares, 4 andares. Mas geralmente é uma peça grossa de concreto baixo. Aí faz-se a construção de bloco em volta e o interior é todo divisória de madeira e drywall. Como você pode perceber, não existe divisão ou muros entre as casas, elas são todas abertas na frente. Mais atrás, a grande maioria tem uma divisória. Neste caso aqui, eles optaram por essa cerca em vinil. Alguns condomínios e até bairros aqui de Orlando não permitem as cercas de vinil, porque eles acham que depreciam o valor do condomínio. Mas, num lugar onde não tem associação de condomínio, você pode colocar o que você quiser. A vantagem da cerca de vinil é que você lava ela dura muito mais do que a cerca de madeira, que com o tempo vai apodrecendo. Olha que interessante essa caixa do correio. Não sei se você sabe, mas o carro do carteiro, ele tem a direção do lado direito. Então ele vem dirigindo bem pertinho aqui da caixa e sem descer do carro, ele abre essa portinha, coloca a correspondência dentro e essa bandeirinha geralmente ele vira para cima. Isso significa que o morador, quando vê a bandeirinha para cima, é que tem caixa dentro do correio. Interessante, né? Esse daqui é o tambor de lixo da cidade de Orlando. Cada cidade tem um tambor de lixo característico. Esse daqui, no caso, você vai colocando o lixo aqui dentro. Na cidade de Orlando, eu lembro que quando eu morava aqui em Downtown, o lixeiro passava 2 vezes por semana. Então, quando for a noite da véspera que o lixeiro passa, você pega esse tambor aqui, você põe o seu pé aqui, vira ele assim e leva lá na rua, bem na calçada.
O caminhão vem, um caminhão automático que tem um braço mecânico, ele agarra esse lixo, leva ele para cima, despeja e põe de volta. E daí você tem que trazer aqui para fora da casa, porque a cidade não permite que esse lixo fique na frente dos bairros por muito tempo. Ok, pessoal, então por hoje era só isso que eu queria mostrar para vocês. Fique antenado porque toda semana a gente vai colocar um vídeo novo, tá bom? Vejo você no próximo.